Chegamos no domingo, no primeiro domingo do tempo quaresmal. Todos os anos temos, sempre no primeiro domingo da quaresma, o texto bíblico sobre as tentações de Jesus. O texto do Evangelho de Marcos, desse ano B que nós estamos, ele é de uma forma mais simples, mais curto também, mas encontramos no Evangelho que Jesus ficou 40 dias no deserto e a quaresma nos recorda isso. São Marcos também se refere ao jejum que o Senhor fez e fala das tentações e apenas às vezes de um modo genérico ele fala que ele foi tentado, vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, nos fala sobre o sentido profundo que se encerra o deserto e as tentações de Jesus. E diz ele, a ação de Jesus é precedida pelo recolhimento, ou seja, a vida pública de Jesus ela é antecipada pelo recolhimento. E este é necessariamente também uma luta interior em prol da sua missão, uma luta contra deturpações da mesma que se apresenta como as suas verdadeiras realizações. É uma descida aos perigos que ameaçam o homem, porque só assim um homem caído pode ser levantado. Permanecendo fiel ao núcleo originário de sua missão, Jesus deve entrar no drama da existência humana, atravessá-la até o fundo, para deste modo encontrar a ovelha perdida, colocá-la aos seus ombros e reconduzi-las a casa. Querido irmão, querida irmã, a palavra Satanás significa aquele que é adversário, acusador, caluniador, aquele que divide. E refletir hoje sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto, sofreu do demônio, ele tinha um único objetivo: tentar desviar Jesus da sua missão, através da sua sedução, queria dividir Jesus. Mas o Evangelho hoje põe em evidência um maravilhoso exemplo de Jesus, um exemplo de humildade, acaba deixando que o demônio se aproxime e faça toda aquela sedução, mas a força que Jesus tinha, a resistência, e de não ceder a menor que seja vacilação. Jesus não cede em nada. E isso nos ajuda a pensar também que nós podemos hoje, com a graça do Senhor, lutar contra o Satanás, as tentações, e podemos também vencer como Jesus. Santo Agostinho diz o seguinte, falando sobre a questão das tentações, e eu queria que você prestasse muita atenção. Nós encontramos isso um pouquinho diferente, mas nós encontramos isso no ofício das leituras, na liturgia das horas de hoje. Diz o seguinte: a nossa vida enquanto somos peregrinos na terra, quando nós estamos nessa vida aqui peregrinando, não podemos estar livres das tentações. O nosso aperfeiçoamento realiza-se precisamente através das provas, das provações. Ninguém se conhece a si mesmo se não for provado. Ninguém pode receber a coroa se não tiver vencido. Ninguém pode vencer se não combate. E ninguém pode combater se não tiver inimigos e tentações. Bem poderia ele ter mantido o demônio longe de si, Jesus, mas não fez. Mas se não fosse tentado, não nos teria ensinado a vencer as tentações. O quadro da tentação no deserto diz-nos que Jesus, ao longo do caminho que percorreu no meio dos homens, foi confrontado com opções. Ele teve de escolher entre viver na fidelidade aos projetos do Pai e fazer da sua vida um dom de amor, ou frustrar os planos de Deus e enveredar por um capricho de egoísta, de poder, de autossuficiência. Jesus escolheu viver de tal forma absoluta, até o dom da vida, na obediência às propostas do Pai. E os discípulos de Jesus são confrontados a todos os instantes com as mesmas opções. Seguir Jesus é perceber os projetos de Deus e cumpri-las fielmente, fazendo da própria vida uma entrega de amor, de um serviço aos irmãos. E aí eu gostaria de terminar isso, Estou disposto a percorrer esse mesmo caminho de Jesus? Ou quero que o demônio me tente e que me entregue palavras sedutoras e atraentes, mas que são enganadoras. Então a liturgia desse primeiro domingo nos ajuda a pensar muito, porque nós podemos vencer, nós crescemos, amadurecendo quando somos tentados e provados por diversas circunstâncias, Mas não esqueçamos aquilo que Jesus viveu, Mesmo permitindo que o demônio se aproximasse dele, Jesus jamais cedeu. Jesus perseverou até o fim, dando a sua própria vida por cada um de nós, mas foi firme nos propósitos do Pai, na obediência ao Pai. Que Deus nos conceda a graça de viver bem, tá bom? A nossa vocação, nosso seguimento é Jesus Cristo. Um bom domingo.